Nós estamos chegando já ao término desse livro. Depois nós temos mais 3 capítulos. E assim nós finalizamos este importante livro para a compreensão a respeito do sentido da vida. Eclesiastes capítulo 8, o texto começa dizendo: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de se suceder, como haja de se suceder, quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade o livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. Os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda outra vaidade que se faz sobre a terra: há justos a quem sucede segundo as suas obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Amém? Sente, por bondade, meus irmãos. O capítulo de número 8, Salomão vai tratar de 2 vertentes a respeito da vida. Primeiro, a submissão ao rei ou a obediência ao rei. Segundo, o ponto de vista do ímpio prolongando seus dias e não sendo castigado, e o justo enfrentando as muitas adversidades. Mas o interessante é que ele começa falando a respeito da sabedoria como método
para a vida. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que a sabedoria é a pedagoga da vida. Porque quem adquire a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, até o seu semblante, seu modo de pensar, seu modo de agir, suas ações e suas atitudes são diferentes. O interessante é que logo no verso de número 1, a sabedoria faz com que o rosto do homem brilhe e que a dureza do coração ou a afeição do seu rosto mude por causa da sabedoria adquirida. E ele então vai expressar a respeito da observação que o povo deve ter em relação aos mandamentos do rei. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 24, quando Salomão é escolhido como rei sobre Israel, Salomão é ovacionado, honrado e admirado pelo povo, sendo que a autoridade máxima sobre Israel era o rei. O rei é que governava e delegava as ordens. E tais ordens deveriam ser cumpridas. Ordens estabelecidas, ordens reais, devem ser cumpridas e não questionadas. Então ele vai dizer ao povo que o povo deve ter consideração pelo juramento que fez diante de Deus em obedecer ao rei. E nós temos aqui um paralelo com aquilo que Paulo escreve sobre as autoridades constituídas. Romanos, no capítulo 13, verso 1, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais ou constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, elas foram estabelecidas pelo Senhor. Só que toda autoridade, ela deve ser obedecida no campo da moral e dos princípios. Se tal autoridade for contrária à moral e os princípios, eu devo descartar. É aquilo que Pedro diz, mas vale ao sinédrio, quando ele falou, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque o sinédrio estava corrompido. O sinédrio perseguia os crentes, matava, furtava, jogava os crentes em masmorras, em prisões, em cárceres, jogava os crentes aos leões nas grandes arenas daquele tempo. E muitos crentes, por defender a fé, por não negar a Cristo, morriam. Porque essas autoridades, impulsionadas pelo mal, queriam que esses crentes negassem a Cristo, negassem a fé. E nenhuma autoridade constituída pode levar com que eu tenha este mal de negar a Cristo, de negar a fé. Então toda autoridade, ela deve ser sim respeitada, eu devo estar sujeito na condição moral, na condição de princípio, na condição espiritual. Agora, o interessante é que ele continua a falar sobre a questão que envolve a autoridade ou o seu reinado, sendo que Salomão era o rei e tinha muita sabedoria. E o interessante é que no verso 4, alguém pode perguntar, que fazes, horas? O rei faz o que bem quer. O rei faz o que bem deseja.
Se a gente for trazer esta expressão, para a condição espiritual, e fazer um paralelo com o Senhor Jesus, logicamente, o nosso rei, ele faz o que ele quer. Ele determina, ele julga, ele tem justiça e juízo. Então essa pergunta, ela não soa no sentido espiritual, mas essa pergunta, ela soa no sentido terreno. Porque Salomão aqui não está falando do rei Jesus. Salomão aqui está falando do seu próprio reino, do seu próprio reinado. É lógico que eu posso levar para uma perspectiva espiritual, mas no texto e o contexto ele está falando daquele que está exercendo autoridade, que tem domínio, que tem poder, que tem ação, e que faz aquilo que der na sua cabeça. E o povo tem que estar sujeito a isso. Mas ele continua, lá no verso 6, eu acho esse verso muito interessante, porque para todo propósito há tempo e modo. Ora, lá no verso 3, deste mesmo livro de Eclesiastes, ele fala sobre o fator tempo. Aqui, ele está falando do seu reinado. Ora, o rei sabe o propósito e o tempo certo e o modo de execução. E o modo de fazer. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Entenda que Salomão, quando ele fala sobre o livro de Eclesiastes, as informações que ele traz são de uma perspectiva terrena, humana. Como nós aqui já falamos, ele está no final da sua vida, olhando para o retrovisor da história e percebendo o quanto tempo ele perdeu. E percebendo o quanto ele se perdeu no seu progresso espiritual. Quando ele diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele está alertando aos jovens, cuidado. Seja fiel ao Senhor na sua mocidade. Não curta os prazeres carnais. Por quê? Porque Salomão curtiu todos os prazeres que a carne podia conceder a ele no seu tempo. Mulheres, bebida, sexo, entre tantas outras banalidades que existiu no seu tempo, Salomão aproveitou. E ele percebeu que todo o sentido da vida se perdeu na história, quando ele escreve o livro de Eclesiastes. E o interessante é que Salomão foi o rei que mais colocou impostos sobre o povo. Foi um dos reis que oprimiu o povo com impostos. Davi nem tanto, Salomão nem tanto, Saul nem tanto. Agora Salomão, altos impostos. Salomão termina a sua história, termina a sua vida, e nós vamos chegar lá, quando chegar no capítulo 12, mas Salomão termina o seu legado, não deixando legado para Roboão. Porque se Roboão tivesse um legado, Israel continuava unificada. E você não tinha uma dispersão de tribos, 2 tribos para o sul, 10 para o norte. Se Salomão tivesse deixado um legado espiritual, um legado de autoridade, um legado de governança para o seu filho, Roboão, Israel não teria problema de divisão. Só que aqui, no verso de número 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Isso aqui é cunho governamental, cunho político. Só que eu posso trazer esta expressão para a nossa realidade.
eu posso trazer essa expressão para os nossos dias odiernos, ou dias atuais. Por quê? Porque há propósito determinado por Deus e há tempo e modo de execução. Deus tem propósito, claro. Deus tem tempo e modo de executar, claro. Só que nós não temos a dimensão disso. A gente crê no propósito, mas não sabemos o modo, não sabemos o tempo e o modo de execução. Nós só temos a promessa de que há propósito. Nós só temos, através da expressão das Escrituras, de que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Porém, nós não sabemos o modo. Como será executado? Não sei. Eu só sei que vai ser. A única percepção espiritual que eu tenho é que, no tempo certo, todo o propósito será estabelecido. O modo de como será executado isso, com o passar do tempo eu vou vislumbrando, até chegar ao resultado final. Por isso que a gente fica pasmo, boquiaberto com a forma do agir de Deus. A forma como Deus trabalha. Nós somos pegos de surpresa, Deus não. Você não surpreende a Deus em absolutamente nada. Deus não é pego de surpresa com aquilo que você faz. Deus de antemão já conhece, de antemão já vê. Agora nós sim somos surpreendidos. Surpreendidos pela forma, surpreendidos pelo jeito, surpreendidos pelo modo de como Deus age, de como os resultados acontecem. De vez em quando a gente está passando por algumas adversidades, e às vezes até profundas, não é verdade, minha irmã? E nós não sabemos como que vamos sair dessas adversidades. Não sabemos como nós vamos nos escapar. A única certeza que nós temos é o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a promessa dele. Só que às vezes as incursões das adversidades são tão profundas que nós ficamos de um modo perplexo e às vezes até desanimados. Porém, o resultado nos deixa mais perplexo ainda. A forma de Deus trabalhar nos deixa pasmo. Meu Deus, como que está acontecendo isso? Olha como Deus está agindo. Olha como Deus está fazendo. Eu não esperava. Deus age de uma maneira totalmente atípica e diferente daquilo que pensamos. A gente só vê o resultado. E vamos vislumbrando os modos de Deus agir. Mas o resultado é extraordinário. Deus tem resultados extraordinários para a sua alma. Deus tem. Vamos lá. Ele continua alertando. Ele continua falando. Verso de número 10. Assim também viu os ímpios sepultados. Ora, o final de todos é o sepultamento, é a cova. Ninguém se escapa. Não é a primeira vez que Salomão está tratando de morte e sepultura. Uma realidade que nós não estamos preparados, mas é uma realidade de convicção. A morte vai acontecer. Tanto para o justo, como para o ímpio. Só que ele faz uma conexão de que o ímpio, na sua sepultura, é honrado, enquanto o justo é esquecido.
Só que o final do ímpio, mesmo que ele seja honrado na sua sepultura, é trágico. E o final do justo, mesmo que não haja todas as honrarias no seu sepultamento, e mesmo que ele seja esquecido, o seu final é glorioso. Para o ímpio, que pode ter tido todas as honrarias, bajulações, que pode ter levado a sua vida de forma desordenada, ímpia, imoral, e mesmo assim ter sido ovacionado, porém, o seu final é morte eterna. Enquanto que para o justo é o inverso. Para o justo, o final dele é vida eterna. Para o ímpio, a condenação já está em vigor. Enquanto este ímpio não reconhece Jesus como Salvador e Senhor da sua alma, ele já está condenado. Enquanto o ímpio não se curva à salvação, ou aquilo que Jesus apresentou para ele, em João 3,16, esse ímpio já está em condenação eterna. Enquanto a mente não se abre, enquanto o Espírito Santo não convence, ele já está fadado ao inferno. Mas o justo que conhece a Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida. E a sua esperança é o céu. Sua esperança é a eternidade. Mas dentro do ponto de vista do verso 10, ele observou que tanto para o ímpio como para o justo, tudo isso é fútil. Não adianta nada ser honrado ou ser esquecido. O que vale é a eternidade. Não adianta nada ter o nome gravado nos anais da história e o final ser trágico. Porque o que vale é a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. O verso de número 11, enquanto os primeiros versículos ele trata a respeito do reinado, da observância à autoridade, como também do povo sendo sujeito a esta autoridade. A partir do verso 11 ele fala a respeito das injustiça. Verso 11: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O interessante é que a maldade no coração do homem, ela já começou a imperar a partir do momento do pecado consumado. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, a maldade já entrou no coração do homem. Nós estávamos caminhando terça-feira e uma pergunta soa: por que o homem faz guerra? Ora, a resposta é simples: por causa da maldade que há no coração do homem, pela busca do poder, do exclusivismo, da ganância, da fortuna, da cegueira espiritual, de um querer ser maior do que o outro, de querer fazer mais do que o outro. Por isso as guerras, rumores de guerras, por causa da maldade que impera no coração do homem. E uma das questões que pesa é que este povo, que é alinhado a estes governos comunistas, a estes governos que são ditadores, eles recebem uma lavagem cerebral já na infância. E na infância eles são trabalhados
a entender que aquele governo, que aquele imperador, ele tem que ser reverenciado como um Deus. E é por isso que você vê países como China, Coreia do Norte, entre outras ditaduras aí, que o povo não consegue se libertar, porque vive uma escravidão mental, intelectual. Se o exército de tal nação se levanta, acaba o império, acaba a ditadura, mas a lavagem é tão grande, tão forte, que eles se sujeitam às migalhas, se sujeitam às ditaduras, se sujeitam à maldade do coração do homem, se sujeitam à maldade de um governo. O coração do homem é mau. Jeremias fala, enganoso é o coração do homem. Quem poderá prescrutar, ver? E daí ele continua, né? Mas Deus conhece, prescuta, vai no interior do coração do homem. Existe uma frase que muitos de nós falamos por aí, né? Que Deus cumpra o desejo do teu cuidado. Teu coração pode te enganar. Teu coração pode levar você a tomar decisões que não agradam a Deus. E você pensa que Deus está no negócio, mas é o teu coração. E o teu coração é enganoso. É melhor cumprir a vontade de Deus, independente do desejo do teu coração. Porque o teu coração pode levar você ao engano, pode levar você a tomar decisões precipitadas, pode levar você a caminhar de forma desordenada. É melhor você ficar com a vontade de Deus. Verso 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele, mas o ímpio não irá bem. Ora, o ímpio ele pode ter os seus dias prolongados e achar que está levando vantagem em tudo. Uma hora a vantagem acaba. Uma hora a vantagem termina. Mas o bem do Senhor está para aqueles que temem a Deus. O interessante é que ele termina falando sobre temor e obediência aos mandamentos do Senhor. Sabe qual que é o verdadeiro sentido da vida? 12 e 13 de Eclesiastes. E nós temos falado sobre esse verso algumas vezes. Qual que é o verdadeiro sentido da vida, pastor? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O verdadeiro sentido da vida não são posses, não são ganhos. O verdadeiro sentido da vida não são as coisas que eu adquiro nessa terra. O verdadeiro sentido da vida não são as coisas temporárias, que por aqui se perdem. O verdadeiro sentido da vida está em 12 e 13 de Eclesiastes. Temer a Deus, reverenciá-lo. Está com o coração inclinado diante dele e da vontade dele. E obedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, que não são pesados, e que são possíveis de ser cumpridos, de ser obedecidos. Os mandamentos que já estavam no Antigo Testamento e que continuam em ação ainda hoje. O que encerrou do Antigo Testamento foi as leis cerimoniais, os sacrifícios de animais. Mas as leis morais, essas não se encerraram. Os mandamentos ou o decálogo que o Senhor estabeleceu não se encerraram. Pelo contrário, se tornaram nas mãos de Jesus ainda mais pesado, mas pode ser cumprido,
porque não é pesado. Parece paradoxo, mas não é. Ainda continue ativa, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amará o seu próximo. Não mentirás, não roubarás, e assim vai. Para aqueles que temem a Deus e obedecem aos seus mandamentos, se irá bem. Tem a mão do Senhor. Porém, para o ímpio, não se irá bem. Como a sombra, uma hora acaba. Uma hora termina. Uma hora o sol caustigante vem sobre a cabeça. E não haverá mais sombra para o ímpio. E ele observou que essas coisas são vaidades. Verso de número 15, nós já estamos indo para o final. Ele então exalta a alegria, porquanto não vê coisa melhor do que a alegria debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Você pode se alegrar nessa terra? Óbvio. Faz parte a alegria. Faz parte o beber e o comer. É o que o anjo disse para Elias: come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Essa palavra é para crente. Come e bebe. Se farta de picanha, maminha, contra filé, coma salada, beba coca, Sprite, suco, guaraná, porque a tua vida é longa. Come, bebe, viva, se alegre, mas se alegre no Senhor. O interessante é que Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é no Senhor. No Senhor até o me alimentar, até eu tomar um copo de suco, beber uma água, é motivo de alegria, de contentamento da alma, de felicidade. Porque até desses detalhes o Senhor cuida. O de comer, o de beber, o de vestir. Até desses detalhes tem a mão do Senhor, tem a bênção do Senhor, tem o cuidado do Senhor. Então não viva como um moribundo, com cara amarrada, fechada. Sabe? Tem gente que você olha para ele, ele não consegue esboçar uma reação, um sorriso. É sempre carrancudo. Sempre carrancudo. Eu não digo que você não possa ter momentos sérios, é lógico que tem que ter, a vida tem que ser levada a séria. Mas há momentos de você se alegrar, se divertir, rir, brincar. Faz parte da vida. De vez em quando nós estamos conversando com o Jorge, e entre momentos sérios, há algumas palhaçadas. Algumas brincadeiras. Porque isso faz parte da vida. Salomão está dizendo para nós: ei, come, bebe, se alegre. Você serve a um Deus que é poderoso, que cuida de você. É óbvio que há momentos de tristeza. É óbvio que há momentos ruins, difíceis. Há momentos que não há motivo de alegria, de sorriso, mas sim de choro. Mas são momentos. E esses momentos passam. Não são eternos. São temporais. Há momento de rir e há momento de chorar. Há momento de prantear, há momento de se alegrar. Mas viva cada momento. Entregue-se a cada momento. Não viva só o dilema da tristeza que pode chegar. Mas viva os momentos intensos de alegria, contentamento de alma. E ele termina dizendo: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. A sabedoria, como nós falamos no início,
conforme o pastor Hernandes Dias Lopes fala, é a pedagoga da vida. Busque a sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são loucas, são tolas, são nécias. Enquanto há muitas pessoas que não têm uma profundidade no conhecimento, mas são sábias. Não são acadêmicas nem catedráticas, mas são sábias. A sabedoria é a vivência da vida. A sabedoria é o percurso e o processo da vida. Você vai adquirindo a experiência. E através das experiências, a sabedoria na alma, no coração. A sabedoria que vem do alto, como nós falamos na quinta-feira passada, que é pura, que é cheia de misericórdia, que é amor, que é contentamento, que é afago, que é carinho. Esta sabedoria, que você vai se desfrutando com o tempo. O pai uma vez disse para mim: meu filho, você vê aqui. Enquanto você está vendo aqui, o pai já está vendo lá na frente. Não, pai, compra. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou tocar teclado. Daí o pai disse: eu vou comprar. Mas o pai já está vendo lá na frente. Tu está vendo aqui, o pai já está vendo lá na frente. Não deu outra. 6 meses depois eu troquei o teclado num celular da Nokia, aquele que você trocava as capinhas atrás. E daí ele olhou, chiquíssimo, era chiquíssimo isso, né? Aquilo caía no chão e não quebrava, né? Concreto puro, foi fabricado aqui na Concrebras. Porém, a sabedoria do pai estava na experiência de vida. Meu filho, depois ele falou para mim: o pai não disse para você? O pai já te conhece, o pai já sabe o teu jeito. O pai já estava vendo lá na frente o que você não estava enxergando. Isso é para você aprender. Às vezes Deus faz a mesma coisa com nós. Não faz, eu já estou vendo lá na frente. Cuidado, eu já estou vendo lá na frente. Cuidado com essa decisão, eu já estou vendo lá na frente. Há coisas que a gente vive pela fé e pela certeza daquilo que Deus nos concede, isso é bom. Mas há coisas que a gente não pode agir por emoção. A gente tem que agir dentro da vontade de Deus. Isso também é fé. Fique de pé por bondade. Pastor Felipe está aí entre nós. Daqui a pouco eles vão ensaiar, né? Amanhã tem a vigília. Vai ser uma bênção a nossa vigília. Mas que você possa ter aprendido algo da parte de Deus. Pastor, eu tenho que ser sujeito às autoridades? Claro. Às leis? Óbvio. Você tem que ser sujeito à autoridade e às leis de forma moral e espiritual. Quando isso ataca a nossa fé, nós precisamos obedecer a Deus. Daí a palavra de Pedro se cumpre. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Nem que eu sofra por isso, mas eu prefiro obedecer a Deus porque eu sei que o final será glorioso. E que você possa entender que a vida tem que ser vivida com alegria, contentamento, entendendo os tempos e o modo de Deus agir e trabalhar. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Nós vamos trabalhar ainda mais 3 quintas-feiras e depois nós vamos falar sobre um tema muito atual, que me traz uma preocupação, e nós vamos abordar sobre os dons espirituais na perspectiva pentecostal. Por quê? Porque, inclusive, na nossa igreja, e nós somos pentecostais, tem alguns viezinhos querendo entrar de cessacionismo, dizendo que os dons espirituais foram para aquele tempo e que hoje esses dons espirituais não têm mais a mesma utilidade espiritual. Isso é um engano, porque nós cremos nas atividades dos dons espirituais para a edificação da igreja. Então nós vamos trabalhar a respeito disso, é um tema que tem me incomodado. Eu estou tratando na teologia sobre a história do pentecostalismo. A nossa igreja é pentecostal, a
até o tutano, e nós precisamos defender isso. Mas para você defender isso, você tem que conhecer um pouco a história. Tem que conhecer a história. A pentecostalidade, o que é? A pentecostalidade foi aquilo que aconteceu em Atos 2. E naquilo que cremos. Cremos no quê? Cremos em Atos 2:39. Essa promessa diz respeito a vós, essa promessa diz respeito aos vossos filhos, e Pedro estava pregando para os irmãos que estavam ali, os filhos que eles estavam falando eram o filho deles, e essa promessa diz respeito a todos quanto nosso Senhor Deus chamar. Então, essa promessa diz respeito a nós. Os dons espirituais, a nós. Batismo com o Espírito Santo, a nós. Amém? Então, depois que nós finalizarmos Eclesiastes, nós vamos partir para esse ponto muito importante na igreja. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos por mais esta noite, por mais este momento que o Senhor preparou para nós, neste culto de ensino, para nós aprendermos a respeito deste livro tão importante, que fala a respeito do verdadeiro sentido que nós devemos ter na nossa alma, na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Continue abençoando a vida dos meus irmãos, encontrando e percebendo qual o verdadeiro sentido da vida, que é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra, em nome de Jesus.